Amados irmãos, estamos aqui agradecidos a Deus por mais uma oportunidade, essa felicidade que temos de transmitir a vocês mais uma lição na nossa Escola Bíblica Dominical e queremos agradecer a Deus por essa oportunidade, por esse privilégio que aqui temos de assim fazer e esperamos que você possa aproveitar ao máximo essa nossa aula, essa nossa lição, e que você aproveite realmente e aprenda um pouco mais da Palavra de Deus juntamente conosco, assim como nós também temos aprendido a Palavra de Deus através de nossos mestres, através da própria leitura e estudo da Palavra de Deus, né? Nós estamos aqui para iniciarmos uma lição, e essa lição é a lição de número 8. Essa lição ela deveria ser ministrada no próximo domingo, dia 24 de maio, em nossos templos, né? Espalhados por toda a nossa cidade e até algumas cidades da região, mas infelizmente, dada essa nossa situação em que estamos vivendo, né, essa pandemia do coronavírus, nós temos que nos reter e nos deter simplesmente a ficar com essa exposição através dessa videoaula. Mas eu tenho certeza que Deus há de abençoá-lo da mesma forma e espero que você, aí no conforto do seu lar, quando for assistir essa matéria, possa verdadeiramente estar entronizado com a Palavra de Deus. Muito bem, a lição de número 8 da nossa revista desse trimestre, ela trata sobre o tema edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Muito bem, é um tema bastante sugestivo, é um tema que a gente já vem algumas semanas, né, meditando sobre a carta do apóstolo Paulo aos Efésios, e essa carta do apóstolo Paulo aos Efésios, ela traz esses ensinamentos preciosos acerca da base, acerca dos fundamentos do cristianismo. O cristianismo puro que nós pregamos, ensinamos e temos a satisfação de poder transmitir aqui para você nesta oportunidade. Muito bem, vamos então passar aos nossos temas a ser debatido nessa aula, né? E eu espero que você seja edificado através desses comentários. O textual da nossa lição está na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 2, o verso 20. Esse versículo nos diz assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. É uma verdade muito forte que nós temos, e é uma verdade muito discutível até, porque no meio dos povos que não são cristãos, fica sempre uma dúvida sobre o que é o cristianismo. Mas muito bem, nós queremos trazer então como que esse cristianismo, como que a igreja foi edificada, em que base que foi tomada como fundamento para essa religião, né? Para a religião cristã. Para nós, embora seja uma religião, nós tratamos mais como algo espiritual, de cunho íntimo, que nós sentimos e temos certeza de que estamos no caminho correto. Perfeito? Muito bem, a verdade prática que o comentarista da nossa lição deixou para nós refletirmos, diz assim: Jesus Cristo é a pedra basilar da igreja, que está edificada por meio dos ensinamentos dos apóstolos e do testemunho dos profetas. Muito bem, nós, primeiramente, para que a gente possa entender um pouco melhor essa lição, vamos partir do seguinte princípio. Aqui está dizendo que a igreja é edificada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Aparentemente, é um paradoxo quando nós dizemos que nós somos fundamentados pela doutrina de Cristo. E aqui nós estamos falando que está fundamentado na doutrina dos apóstolos e dos profetas. Mas muito bem, na realidade o que o tema nos sugere, inclusive o próprio textual que acabamos de ler, Efésios capítulo 2, verso 20, a primeira parte diz: edificados sobre o fundamento dos apóstolos. Muito bem. Quando eu sou apóstolos, nós vamos dar umas pequenas definições aqui. Apóstolos, na realidade, são tratados como mensageiros, né? Eles são a tradução mais simples da palavra apóstolo, significa mensageiro, aquele que transmite uma mensagem. E nós podemos
tomar como exemplo, para a gente poder entender o porquê que é o fundamento dos apóstolos e dos profetas, e aqui nós está citando que é de Cristo, né? Porque suponha que você seja convocado a falar em uma determinada reunião, alguma palestra, alguma coisa, em nome de alguém. Falar aquilo que alguém deveria falar e você está ali como sendo representante daquela pessoa a qual você está, da qual você irá falar, né? Então você será o representante daquela pessoa. Para que você transmita as ideias daquela pessoa, em primeiro lugar, você precisa estar sintonizado com as ideias daquela pessoa. Você tem que estar sintonizado com a maneira de pensar e agir daquela pessoa. Daí, o fundamento da igreja estar sendo posto sobre o fundamento dos apóstolos. O fundamento da igreja é colocado sobre o fundamento dos apóstolos. E o fundamento dos apóstolos, nós vamos ver no decorrer dessa aula, que não é ninguém mais do que Jesus Cristo, o nosso mestre, o nosso Senhor, Deus, né? Que veio ao mundo a fim de cumprir uma missão de resgate, de restaurar a amizade que temos, que havíamos perdido com Deus, né? Devido à queda. Muito bem. Dando mais, então, a gente colocando mais adiante um pouco a nossa reflexão, a leitura bíblica sugerida para basilar para tomar como base essa lição, ela está na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, do capítulo 20 até o 22, e também faz uma menção ao Evangelho segundo escreveu São Mateus, no capítulo 7, do versículo 24 até o 27, que trata exatamente daquele que constrói a sua casa sobre a rocha, tem sucesso, e daquele que constrói a sua casa sobre a areia, que não tem o sucesso esperado em virtude das adversidades climáticas que podem destruir aquela casa, né? São uma parábola, são alusões feitas, são símbolos feitos a respeito da nossa maneira de tratar aquilo em que nós cremos, né? Quando nós fundamentamos a nossa fé em algo frágil, a nossa tendência é ser decepcionado lá na frente, né? Quando nós colocamos a nossa fé em algo que não se sustenta, em algo que não sustém, nós corremos o risco, com certeza, de fracassarmos lá na frente. Porém, quando nós colocamos a nossa fé, quando nós colocamos a nossa esperança em uma base fundamentada, uma base sólida, uma base em que não há sombra de dúvidas, então nós temos garantia de sucesso. E essa garantia vem do próprio Deus, né? Muito bem. Levando esse raciocínio adiante, nós podemos dizer o seguinte: como essa carta, nós já acabamos de dizer, nós tratamos de uma defesa, podemos assim dizer, do cristianismo, nós temos que entender o que é o cristianismo, né? O cristianismo, embora ele seja muito criticado pelos não cristãos, né? Não deixa dúvida, pelo menos para nós que já conhecemos ao Senhor e experimentamos o seu amor e experimentamos a morada do seu Espírito dentro de nós, que é o que nós vamos ver ainda no decorrer dessa lição, nós podemos ter certeza de que com a nossa razão nós temos a convicção de que nós estamos no caminho correto. Não há dúvidas, né? Porque o cristianismo, ele é a única religião que existe em todo o mundo, em todo o planeta, que mesmo muitas pessoas discutindo a respeito dele, ele consegue satisfazer tanto a nossa fé quanto a nossa razão, né? Quando você se propõe a debater ou mesmo estudar o cristianismo de uma forma racional, você deixar de lado certos conceitos, né, que são muito particulares do cristianismo, deixando de lado mesmo o lado sectarista do cristianismo que nós defendemos, né? Nós temos a tendência muitas vezes de debater em cima da nossa fé, colocando a nossa posição, isso é natural. Mas mesmo deixando de lado isso e fazendo um apanhado racional do que é o cristianismo, se você conseguir conhecer um todo do cristianismo, você verá que realmente o cristianismo é algo que satisfaz tanto a nossa fé quanto a nossa razão. Diferentemente de muitas outras filosofias ou religiões, né, que simplesmente procuram
tocar naquela parte psicológica do homem, né? E faz com que ele, talvez no êxtase ou num momento emocional, num momento de emoção, ele consiga verificar que aquela religião dele tem algum fundamento. Mas se você for estudar tudo o que acontece, existem tantas coisas desconexas, não é? Que acabam derrubando por terra essas teorias. E já no cristianismo isso não ocorre. No cristianismo, por mais que que os não cristãos tentem, nós temos a convicção de que se nós colocarmos a nossa razão em funcionamento e formos discutir o cristianismo, mesmo deixando de lado a parte espiritual, mas a parte histórica, a parte de retórica, a parte filosófica, a parte de ensinamentos, a parte moral do cristianismo, a parte de santificação, mesmo as partes mais complicadas, que para os olhos do não cristão é difícil de entender, que fala de um Deus que se torna homem e vem ao mundo, e nesse mundo ele vem para sofrer e morrer em prol dos outros, né? Então cria-se umas expectativas tão dispersas da realidade que acaba confundindo a mente das pessoas realmente. Quando nós tratamos dessa forma como cristãos, para nós não nos surpreende, porque já nos foi revelada essa palavra e já nos foi também revelado que temos sim o Espírito de Deus a nos orientar. É diferente. O apóstolo Paulo, certa feita, ele disse que quando nós conhecemos a Cristo, nós o conhecemos na carne, não no Espírito. Né? Então há uma necessidade. Às vezes nós nos deparamos com uma lição dessa e temos dois caminhos a seguir, né? Podemos simplesmente citar tudo que está escrito ali direcionado a nós cristãos e nós vamos entender perfeitamente e acrescentar algum conhecimento àquilo que nós já sabemos. Porém, uma outra maneira de nós abordarmos uma lição como esta é nos aprofundarmos mais na defesa do cristianismo. Né? Num ambiente assim apologético, fazer apologia ao cristianismo e defendermos essa nossa fé perante o mundo, porque nem todos que estão no mundo esperando serem tocados e alcançados por Jesus estão na realidade esperando simplesmente uma cura ou simplesmente um toque espiritual na sua vida. Eles estão vindo em busca com a razão, querendo saber como funciona, por que é assim, discutindo que não consegue acreditar naquilo que está escrito, não aceita aquelas formas que a Bíblia muitas vezes coloca, né? Mas a realidade é que o cristianismo, ele veio sim, o Cristo veio, viveu nessa terra, morreu em nosso lugar para nos salvar. E quando nós tratamos, por exemplo, do cristianismo e por que essa morte expiatória, essa morte substitutiva de Cristo, porque se nós olharmos somente no âmbito judicial, ou no âmbito, digamos assim, até policial, nós podemos até ver que realmente é meio difícil, né, de entender por que Cristo veio, sofreu para salvar o homem. O não cristão simplesmente vem com uma pergunta, uma questão para nós, que derruba praticamente por terra toda a nossa teoria. Ele acha que derruba, né? Ele simplesmente diz assim, se Deus era tão bom e queria nos ajudar, por que então que Deus fez esta forma tão difícil de nós raciocinarmos, entendermos e fazer com que o homem se salvasse simplesmente perdoando os pecados dos homens? Ele poderia pensar assim, seria muito mais prático. Até para nós cristãos, muitas dúvidas às vezes que nós temos e nós vamos pesquisar, e graças a Deus nós temos o auxílio divino para nos orientar, nos ajudar a entender, nós poderíamos pensar. Então, se nós pensarmos que existe uma culpa, alguém pecou, teve uma culpa, agora vem Deus, que é o grande arquiteto do universo, o grande criador, o amor em essência, né, como nós pregamos. Como que um Deus desse simplesmente não perdoou o homem? Para que tem que vir em forma de homem, passar por tanto sofrimento, morrer, substituindo outra pessoa, né? Quando nós falamos morrer um inocente no lugar de um culpado, nesse olhar judicial, nesse olhar policial, né, vamos dizer assim, nós podemos ver que realmente não tem muito nexo uma coisa dessa. Mas quando nós deixamos de pensar que ele veio morrer no inocente no lugar do culpado, mas nós começarmos a raciocinar, por exemplo,
que ele não veio cumprir uma pena, né? Não no sentido de ser punido, mas que ele veio sim para pagar uma dívida. É diferente nós pensarmos assim, porque quando ele veio, nós éramos os devedores, somente ele, que não devia nada e tinha capacidade de pagar aquilo que nós devíamos, que era o preço pelo pecado, ele veio e pagou por nós. Então, quando nós olhamos por esse lado, nós deixamos de lado as questões judiciais e vemos que existe uma outra forma de encarar essa situação. Mas muito bem, isso é só uma introdução para que a gente entenda que por que o cristianismo é baseado, é fundamentado na doutrina dos apóstolos e dos profetas. Seguindo a nossa lição, nós vamos encontrar aqui que uma das coisas que começa nessa lição, o comentarista trata sobre um edifício espiritual. Trata a igreja e cada um individualmente como um edifício espiritual. Muito bem. O primeiro tópico nosso, ele fala desse edifício espiritual e o primeiro subtópico desse primeiro item, ele simplesmente nos traz uma comparação do santuário judeu. Todos nós sabemos que nós somos estudiosos da Bíblia, quando nós que lemos a Bíblia, você que tem esse hábito tão prazeroso de ler a Bíblia, tão saudável, né? Salutar, você pode verificar que o povo judeu, escolhido por Deus para através dele nascer Cristo e ser o nosso Salvador, ele veio de uma linhagem, e naquela linhagem, quando eles estavam lá no deserto, ainda com Moisés, você lembra muito bem lá no livro de Êxodo, né? No Pentateuco ainda, quando eles começam então a construir um tabernáculo para a morada de Deus, né? Para que o Deus habitasse no meio do povo. E ali já havia uma certa dúvida. E foi reforçada essa dúvida quando Salomão, após já ter o povo de Israel conquistado a Terra Santa, a Terra Prometida, né? Já estar lá em Jerusalém construindo um templo de adoração a Deus, que Davi queria construir, mas Deus não permitiu que Davi construísse, mas permitiu que Davi fosse o arquiteto daquele templo, né? Porque Deus deu toda a planta para Davi, deu todo o projeto daquele templo para que Davi então passasse para o seu filho Salomão, e Salomão então fizesse essa construção magnífica. Foi considerada uma das 7 maravilhas do mundo até, né? Tão lindo que era esse templo. Muito bem, mas esse templo feito por Salomão me chamou a atenção, que lá, quando ele faz esse templo, lá em 1 Reis, né, capítulo 1, capítulo 8 lá de 1 Reis, nós vamos encontrar, por exemplo, né, eu vou correr um pouquinho aqui para a gente poder chegar mais próximo dessa nossa meditação. Nós vamos ver, por exemplo, que quando ele construiu aquele templo, a primeira coisa que ele perguntou foi o seguinte: mas habitaria Deus na terra? Porventura habitaria Deus na terra? Deus é tão grande, não cabe no universo todo, habitaria num templo feito por mãos humanas. Guarde bem essa preocupação de Salomão, porque daqui a pouquinho mais, um pouco mais adiante, nós vamos tratar desse assunto novamente, abordado de uma outra esfera. Agora uma esfera que está dentro dos fundamentos do cristianismo, os ensinamentos de Cristo. Então nós vamos ver, por exemplo, que aquele templo em que Salomão construiu e que Jesus Cristo veio mudar completamente essa maneira de enxergar uma habitação de Deus aqui na Terra, ele encontra reforço, inclusive, lá em Ezequiel, né? O livro do profeta Ezequiel, lá no capítulo de número 11, verso 19 de Ezequiel, quando o profeta, num contexto em que ele estava colocando um juízo sobre os chefes do povo, que estavam levando o povo para o caminho errado, lá na frente ele falou assim: olha, vai chegar um tempo em que eu tirarei o coração de pedra de vocês e darei para vocês um coração de carne, e colocarei dentro de vocês um espírito novo. Estava tudo planejado e programado que haveria um momento em que mudaria aquela situação, uma situação em que o povo vinha de leis cerimoniais, de leis morais, de leis cívicas, né, muito rígidas. Então Deus havia já preparado um plano que ia fazer com que aquele
povo passasse então por uma transformação. Essa transformação era necessária por quê? Porque embora Deus houvesse escolhido um povo específico, no caso o povo judeu, para que através dele cumprisse o seu plano redentor aqui nessa terra, nós não podemos esquecer que aquele plano aparentemente estava ligado somente com os judeus. E os judeus, com o perpassar dos tempos, acabaram por possuir aquilo, por ter aquilo como uma posse exclusiva. Eles traçaram um exclusivismo religioso de que Deus, o grande arquiteto do universo, simplesmente ia cuidar só dos judeus. Isso criou aquilo que já foi falado na aula passada, uma parede de separação entre judeus e gentios. Quem são os gentios? Gentio é todo o povo que não é judeu, né? Todo aquele que não estava enquadrado, não era descendente de judeu e não estava enquadrado na lei judaica, era considerado pelos judeus povos gentios. E esses povos gentios, até pelo fato deles sofrerem muita perseguição e muitos povos terem guerreado contra eles para tentar impedi-los de possuir a Terra Santa, eles tinham então algo assim de uma barreira que impedia que eles tivessem um bom relacionamento com os demais povos. É claro que alguns povos até eles tinham uma facilidade de relacionamento, o próprio Egito, né? Eles fugiram para o Egito, não só Abraão, mas todos eles foram para lá também, muitas vezes fugiram para lá, o próprio José e Maria fugiram para o Egito para escapar da perseguição de Herodes contra as crianças, nos recém-nascidos, no nascimento de Cristo, sabendo dessa história. Mas então o povo judeu ele tem essa dificuldade, digamos assim, de poder relacionar-se com os outros povos. Pois bem, partindo desse princípio, havia uma separação. Então Cristo veio para derrubar esses conceitos. Foi o que nós vimos na aula passada, muito bem ministrado por sinal. Foi colocado muito bem que havia uma parede de separação entre gentios e judeus, e essa parede teria que cair por terra. Mas para que uma parede horizontal, vamos dizer assim, o relacionamento entre povos caísse por terra, a primeira barreira que teria que ser derrubada era a separação do homem com Deus. O profeta diz que os vossos pecados fazem divisão entre vós e o vosso Deus. Aí nós estamos tratando uma esfera vertical e uma esfera horizontal. Vimos isso na aula passada, não é isso? Você que assistiu está bem fresco na sua memória ainda esse assunto. Mas muito bem, para que houvesse um relacionamento entre os povos melhor, era necessário que primeiro houvesse uma restauração vertical. O homem com Deus. Quando o homem tenta fazer as coisas entre si, quase sempre não dá certo. Quando eles esquecem a autoridade máxima de Deus a interferir na nossa vida, realmente as coisas vão de mal a pior. A história da humanidade está repleta de exemplos que nos confirma essa forma de atuar do homem, né? E as consequências dessa forma de atuar do homem. E quando então há uma restauração entre o homem e Deus, automaticamente começa a haver uma restauração entre os povos. Só que os judeus tinham dificuldade de entender isso. Era necessário martelar isso na cabeça dos judeus. E isso foi colocado pelos apóstolos. Então, o fundamento que agora, aquela exclusividade, aquele exclusivismo que tinha, que era um sentimento judaico, né, um sentimento do povo judeu, de que somente eles eram o povo escolhido de Deus, começa a ficar então em xeque. Eles começam a se sentir atacados por uma nova filosofia. E então a filosofia que agora começa a entrar na cabeça dos judeus teria necessidade de ser rebatida, debatida, forçada, executada, para que eles entendessem o plano de Deus completo. O plano de Deus sempre foi completo, né? No seu devido tempo foi se cumprindo e foi chegando naquele ponto em que Deus queria que chegasse. Mas muito bem. Então, quando o santuário, comparado com o santuário de Israel, o próprio Salomão achava, como é que Deus vai caber, vai habitar num templo, né, feito por mãos humanas? Embora ele, nessa oração que ele faz da inauguração do templo, lá em 1 Reis, ele coloca muito claro que ele pede para o Senhor que, como o Senhor havia prometido, que jamais Deus deixasse de habitar com eles naquele templo. E era interessante que naquele tempo tinha o lugar santo dos santos, não é? O lugar santo dos santos era onde o povo acreditava e o sacerdote somente que tinha acesso àquele lugar. Nós já estudamos isso em outras lições, né?
E aquele momento em que o sacerdote entrava no lugar santo dos santos era onde ele ia ter um encontro pessoal com Deus. É ali que Deus habitava. Deus não se manifestava para todo o povo, mas se manifestava dentro do Santo dos Santos. Era uma divisão. Então Deus, embora o Salomão reconhecesse que ele não caberia, não seria interessante ele morar em casas feitas por mãos humanas, mas que isso coloca então dentro do nosso coração, dentro da nossa linha de meditação, melhor dizendo, o seguinte: se ele não podia habitar em templos feitos por mãos humanas, em que templo que ele poderia habitar? Aí está uma questão que fecha a nossa lição, que é a chave central da nossa lição. É na construção do próprio Deus. Deus habita naquilo que ele mesmo fez. Ou seja, embora a construção do templo, a construção dos templos, a construção dos tabernáculos lá de Moisés fosse lugar de habitação de Deus, era uma habitação provisória e só tinha uma parte desse templo que ele habitava que não tinha contato com o povo. Somente o sacerdote, o sumo sacerdote podia ter esse privilégio do encontro. Mas isto mostra que Deus ele tinha um plano de habitar num templo, sim, mas um templo feito por ele. Daí então o fechamento dessa nossa lição. Nós vamos chegar mais lá na frente e vamos ver então que ele habita em nós, porque aí ele confere a nós o título de templo do seu próprio Espírito. Olha que bacana, né? Então o santuário judeu tem bastante particularidade quanto a isso. E nessa construção é colocado alguns simbolismos, né, para a gente poder entender melhor, porque as coisas espirituais a gente tem uma certa dificuldade de entender, até porque mesmo as coisas reveladas são para nós, as não reveladas para nós. Mesmo as reveladas, né, elas trazem consigo muitas coisas que às vezes a nossa razão fica um pouco confusa, porque nós não conseguimos compreender ainda, porque estamos desse lado de cá do universo ainda, né, vamos dizer assim, estamos do lado de cá dessa vida ainda. O dia que nós passarmos por lado de lá dessa vida, o dia que Cristo vier, arrebatar a sua igreja, entrar na eternidade, a morar eternamente com o Senhor, então passaremos a ver o outro lado. Aí sim nós vamos compreender todo esse panorama de uma forma magistral, de uma forma clara, límpida e cristalina, que eu não tenho a menor dúvida que isso irá acontecer. Amém? Muito bem, mas então, para a gente entender, a gente recorre a alguns símbolos, e a própria Bíblia coloca esses símbolos para nós, né? Ele coloca que o santuário cristão, que agora não é mais aquele templo feito de pedras, feito de madeira, feito de ouro, de pedras preciosas, feito de tantos materiais nobres, né? E uma beleza inconfundível, ele passa então a ser agora um outro santuário. E nesse santuário, ele precisa, assim como as construções antigas tinham, uma pedra angular. Ele está colocado no tópico 3 do primeiro item nosso. O subtópico 3 do primeiro tópico, do primeiro item nosso. A pedra angular era uma pedra mais importante. Era conhecido como a pedra de esquina de canto, né? Por quê? Porque aquela pedra enorme, ela fazia parte da base da construção, e ela tinha por finalidade, por ter um esquadro perfeito, dirigir as paredes daquele templo de uma forma bastante organizada, de uma forma bastante alinhada, para que não houvesse imperfeições na construção. Além do que, ela também era parte do sustentáculo da fundação daquelas construções. E como ela era parte do sustentáculo, ela não podia ser removida, porque se removesse, fatalmente aquele prédio, aquela construção iria cair. Então nós temos nessa lição a colocação de que a pedra angular, na realidade, era Cristo. Nós vamos ver por diversas vezes na Bíblia Sagrada, né? Principalmente, eu gosto muito de uma passagem, está lá no Salmo 118, né? Aliás, o Salmo 118 é o salmo central da Bíblia, para quem não sabe, né? É o salmo que está bem no centro do número de capítulos da Bíblia, e se você olhar, é até interessante notar que o versículo de número 8 é o versículo central da Bíblia também, está no meio do capítulo, está no capítulo, vamos dizer assim, porque esse salmo não tem capítulo, né? Mas é numerado o Salmo 18, 118. E no 118, o verso 22, eu acho muito interessante, é que o salmista, lá muitos anos antes de Cristo, ele já falava que a pedra que os construtores rejeitaram, ele estava se referindo aos líderes religiosos, aos sacerdotes, aos escribas, né?
aos homens que viviam ali com a lei de Deus na mão e eram responsáveis pela disseminação dessa lei no meio do povo e tornar conhecida essa lei no meio do povo, eles rejeitaram uma pedra. E essa pedra que eles rejeitaram, ela foi posta como uma pedra de esquina, uma pedra angular. Veja bem que maravilha, né? Aquilo que os homens rejeitaram, Deus usou para ser a pedra angular. E nesse fundamento, Cristo é a pedra principal desse edifício chamado cristianismo. Muito bem. Cristo, a pedra principal, a cabeça, a pedra de esquina, né? Vamos partir já para o tópico de número 2, que é o fundamento dos apóstolos. O conceito dos apóstolos, né? O termo grego para apóstolo é significa enviado ou mensageiro, né? Apóstolo é centrado na natureza da missão de Cristo, que foi enviado para ser o Salvador do mundo. Então, partindo desse princípio de que os apóstolos foram chamados por Deus para serem os seus mensageiros, né? Nós temos esses mesmos apóstolos como testemunha dos fatos. Embora, como eu já disse anteriormente, lá no início da nossa lição, que há uma dificuldade muito grande entre os historiadores, entre os não cristãos, de entender o cristianismo em função deles não ter tanta referência histórica, vamos dizer assim, embora haja as referências históricas, né? Há uma dificuldade de entender. Nós temos, se não tivéssemos nada disso, já teríamos o testemunho dos apóstolos. Ora, nós não temos, por exemplo, nós sabemos que houve uma primeira e uma segunda guerra mundial, mas eu pelo menos não participei dessa primeira e segunda guerra mundial, né? O pessoal conta a história da guerra, como foi, aquela perseguição aos judeus, e nós cremos por quê? Pela autoridade daqueles historiadores que registraram os fatos. Se nós temos facilidade de acreditar na história secular em virtude da autoridade daqueles historiadores que nos contam, qual a dificuldade que nós teríamos em acreditar na veracidade de testemunhas oculares de fatos que ocorreram com Jesus Cristo, que foram seus apóstolos? Não há por que ter dúvidas quanto a isso, né? Eu não entendo, às vezes, por que as pessoas têm tanta dificuldade em acreditar dessa forma, pelo menos os não cristãos, não estou tratando com cristão, estou falando dos não cristãos, né? De aceitar a autoridade apostólica. São autoridades que escreveram seus livros, que têm as suas referências históricas, referências de datas, referências de locais, referências de nomes, né? E o apóstolo Paulo ainda diz que depois que Cristo ressuscitou, ele foi visto por muitas pessoas. Por Cefas, pelos 12, por ele e por mais de 500 irmãos ainda. Quer dizer, é um relato de alguém que esteve presente nos fatos. Por isso nós temos total tranquilidade em aceitar esses fatos e não ficarmos simplesmente especulando o que os cristãos tratam a respeito do cristianismo. A doutrina dos apóstolos. Essa doutrina dos apóstolos tinha um fundamento. Como eu disse anteriormente, para que nós falemos em nome de alguém, nós temos que estar alinhados com a maneira de pensar, com a maneira de agir, com a maneira de ser e com as ideias daquela pessoa a quem nós queremos representar. Então os apóstolos estavam alinhados, eles sabiam qual era a linha filosófica, a linha de pensamento, a linha de ideias de Jesus Cristo. Então nós temos total convicção de que a doutrina dos apóstolos, ela é fundamentada em Cristo. Por isso que não temos a menor dificuldade em entender estas coisas. O terceiro tópico, subtópico, né, desse item que nós estamos estudando, item 2, ele trata do testemunho dos profetas, falando do testemunho dos apóstolos e do testemunho dos profetas, né? A palavra grega profetes, ela significa proclamador ou intérprete da revelação divina. É uma coisa muito séria. Nós temos assistido, às vezes, muitas pessoas que se autodenominam os profetas de Deus e, enfim, nós cremos que existem os profetas na nossa igreja, os profetas do nosso tempo, são aqueles que transmitem a mensagem da palavra de Deus, todo aquele que traduz aquilo que muitas vezes está oculto ao mundo na palavra de Deus, nós conseguimos muitas vezes traduzir de uma maneira que as pessoas possam entender. Podemos ser considerados profetas de Deus por isso. Mas, aqui nesse caso, nós, quando olhamos à primeira vista, a primeira impressão que se dá é que o apóstolo Paulo se refere aos profetas do Antigo Testamento. Mas segundo o nosso comentarista aqui, e eu faço eco às suas palavras, né? Na realidade ele está dizendo aos profetas novos da igreja,
porque ele mesmo disse que esse mistério foi oculto dos antigos, até dos próprios profetas antigos. Embora eles vaticinassem a respeito de Cristo, eles não sabiam o que era Cristo. Aquilo que Deus havia falado anteriormente, de muitas maneiras e através dos profetas, agora ele havia revelado tudo através de Cristo. Então aquilo que era simplesmente um vaticínio, aquilo que simplesmente era uma previsão, uma predição, né, vamos dizer assim, por parte dos profetas, agora não é mais predição. Eles falavam, mas não sabiam do que falavam. Eles sabiam que poderia existir alguma coisa que seria o Messias de Israel, né? Alguém que poderia ser o Messias de Israel, mas eles não faziam a menor ideia de quem seria. Agora, nesse caso, a realidade, aquilo que, digamos assim, os outros pensavam que era um mito dos profetas, esse mito se tornou realidade. Ele habitou entre nós, viveu entre nós, caminhou entre nós, comeu entre nós, falou conosco, andou com os discípulos, andou com o povo, enfim, é aquilo que para eles era simplesmente algo previsto, agora ocorreu. Então, os profetas que agora eles tratam aqui, ele fala dos profetas do Novo Testamento. Se nós olharmos no capítulo 3, verso 4 ao 6, da mesma carta do apóstolo Paulo aos Efésios, ali há uma referência bastante significativa de que esta verdade, ela é incontestável, né? E também as pessoas os santos que falaram inspirados pelo Espírito Santo de Deus. O apóstolo Pedro diz que toda escritura divinamente inspirada, tem que ser escritura divinamente inspirada, não é toda escritura não, divinamente inspirada, ela é apta para redarguir, ensinar, corrigir, enfim, instruir com justiça, né? Muito bem. Deixando agora essa parte dos profetas mas de lado, nós vamos entrar então no terceiro e último tópico, edificados para a morada de Deus. Esse tópico diz edificados para a morada de Deus. O primeiro subitem fala que é um edifício bem ajustado, é um edifício bem feito. Por quê? Porque agora ele tem um fundamento, tem uma pedra de esquina que é Jesus Cristo, tem o fundamento total desse edifício, que é a doutrina dos apóstolos e os ensinos proféticos desses profetas que falaram, traduziram a palavra de Deus até nós, para chegar até nós de uma maneira mais clara. Esse edifício é bem ajustado. E ele sendo bem ajustado, tem que estar bem ajustado com o ensino de seu fundador. Porque quando nós deixamos as doutrinas de Cristo de lado e colocamos as nossas próprias doutrinas, como infelizmente no decorrer dos séculos, muitos caminhos de muitas igrejas foram tomando, igrejas ditas cristãs, foram tomando fora dos ensinos de Cristo, acabaram por ser desmascarados, né? E então mostra que a verdade está no fundamento da religião cristã, que é o fundamento dos apóstolos e dos profetas em Cristo Jesus. Templo Santo do Senhor, segundo subitem desse tópico 3. A palavra usada aqui para esse templo do Senhor aqui é um vocábulo, uma parte do vocábulo de templo que chama-se num. Esse vocábulo, ele se refere simplesmente ao lugar santíssimo, aquele lugar que eu disse lá no início que somente o sumo sacerdote entrava, lá era o templo. Agora nós vamos chegar nessa conclusão finalmente, né? E esse lugar santo dos santos que é chamado o nosso templo, que Deus colocou para nós, como sendo o templo do Espírito Santo do Senhor. Esse lugar é a morada do Altíssimo. Nós podemos recordar que no início nós deixamos claro aqui que a preocupação maior do rei Salomão, quando construiu o templo, ele ficou, até na sua oração, ele ficou meio preocupado. Falou assim, porventura habitaria Deus na terra, nos céus, no céu dos céus poderiam te conter, habitaria agora uma casa feita por mãos humanas? Embora existisse nesse templo um local onde Deus se manifestava somente ao sumo sacerdote, porque a sua presença fosse confirmada no meio do povo de Israel, Deus não se fazia presente naquele lugar onde ele queria estar, que era exatamente nas pessoas. É por isso que o profeta Ezequiel disse que eu vou tirar de vocês o coração de carne, de pedra, e vou dar um coração de carne, porque é somente assim que eu conseguirei habitar em vocês. Foi quando Cristo veio e consumou essa obra e fez com que todas as separações fossem derribadas e hoje nós tivéssemos acesso direto a Deus. Então nós nos tornamos morada do Altíssimo. Você vê que interessante nós notarmos?
há uma necessidade. Deus queria morar no coração interior do coração do homem. No templo ele habitava somente no lugar santo. Mas no coração do homem ele habita por inteiro no homem. E uma coisa interessante, o coração do homem não foi feito por mãos humanas, foi feito pelo próprio Deus. Havia sim uma separação, havia uma barreira que impedia esse contato direto no coração do ser humano. Embora na antiguidade, em todas as épocas, existissem pessoas boas, pessoas amáveis, pessoas agradáveis, contudo, não existiam pessoas que tinham o seu relacionamento, o seu coração completamente tomado por Deus, com raras exceções, quando Deus assim usava determinadas pessoas para trabalhos específicos ou para missões específicas dentro do seu plano salvífico, seu plano salvador aqui na face da terra. Então, chegamos então à conclusão de que agora sim, Deus tem um templo não feito por mãos humanas em que pode habitar completamente através do seu Espírito Santo. Amém? Então, chegando à nossa conclusão aqui dessa nossa exposição, nós podemos dizer para você que a palavra de Deus nos afirma o seguinte, que ninguém pode pôr outro fundamento além do que está posto, o qual é Jesus Cristo. Olha só, ninguém pode pôr outro fundamento. Hoje nós encontramos pessoas, infelizmente, até mal intencionadas, ou com segundas intenções, vamos dizer assim, não tão mal intencionadas, mas com outras intenções, né, que tentam diferenciar o Evangelho de Cristo. Tentam diminuir a participação de Cristo e colocar muito mais a participação humana. É claro e bem verdade que esse edifício, o apóstolo Paulo diz para nós aqui no decorrer da nossa lição o seguinte, que ele está em construção. Ou seja, cada dia mais a igreja vai sendo construída. Ou seja, é um processo de construção. E isso é interessante notarmos, porque se o fundamento é dos apóstolos, e nós estamos dentro desse fundamento, nós não precisamos ter receio de que o nosso caminho, nosso caminhar com Deus também está debaixo desse mesmo fundamento. Se nós mantivermos esse fundamento, a nossa igreja há de crescer. O que não se pode fazer é mudar esse fundamento. E infelizmente, muitas igrejas que nós vemos em nossos dias, elas não são mais orientadas pelo fundamento dos apóstolos. Pessoas que estudam, pessoas sérias que se dedicam à palavra de Deus, aprendem a palavra de Deus, nossos grandes mestres, e através dos ensinamentos desses grandes mestres, as nossas igrejas são fundamentadas. Por outro lado, algumas pessoas deixam de lado um pouco, mascaram alguma coisa para dizer que está dentro da Bíblia, e na realidade coloca, por exemplo, que existem sementes de árvores milagrosas para curar coronavírus, que existe agora uma máscara especial para curar coronavírus, é uma máscara invisível que é do Espírito de Deus que vai curar você do coronavírus. Enfim, fazendo tudo isso para dizer para você que o preço dessa semente é R$1.000 e o preço dessa máscara invisível é R$300. Isso é mudar completamente o Evangelho de Cristo. Isso é fugir do fundamento dos apóstolos. Embora essas pessoas se ostentem, se autodenominem profetas de Deus, apóstolos e bispos, estão na realidade interessados em seu próprio interesse, no seu próprio bem-estar, na sua própria forma de ganhar a vida, de ganhar dinheiro. Por quê? Porque brincam com a sensibilidade espiritual do povo. Mas que Deus nos dê graça, que nós possamos, sim, vencer todos esses paradoxos que existem em nossa sociedade, vencer todos esses falsos cristos, né, que surgiriam no final dos tempos, trazendo coisas espetaculares e milagrosas, simplesmente com o intuito de tirar dinheiro dos incautos. Nós sejamos mais responsáveis com a palavra de Deus. Por quê? Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Cristo Jesus. E os ensinamentos de Cristo Jesus não nos dá margem, não nos dá direito de mudarmos a doutrina para tentarmos fazer com que as nossas próprias necessidades e anseios sejam satisfeitas. Não, nós temos sim que acreditar, crer em Jesus Cristo e jamais
Embora a gente seja falho, muitas vezes a gente também comete algumas falhas de interpretação, tem dificuldade para alguma coisa, mas que nós possamos nos debruçar sobre a palavra de Deus, sobre a Bíblia Sagrada, principalmente nos ensinos do apóstolo Paulo aos Efésios, que é uma carta maravilhosa, que nós temos bastante fundamento para que essa nossa fé seja reforçada, mas que nós possamos então combater tudo isso, e que a igreja pura do Senhor Jesus Cristo, a igreja universal do Senhor Jesus Cristo, possa ser aquela imaculada que está realmente aguardando a vinda de Jesus Cristo. Não estou querendo dizer com isso que pessoas que frequentam certas igrejas não são salvas, não. A salvação não depende disso. A salvação é um dom gratuito de Deus e a pessoa busca com todo o seu coração. Mesmo às vezes enganada, elas estão procurando o lado certo. Mas o problema é quem engana essas pessoas. Essas pessoas hão de tratar com o Senhor e com certeza naquele dia dirão: Senhor, Senhor, em teu nome nós profetizamos, em teu nome nós expulsamos demônios, em teu nome nós operamos maravilhas. Nós estamos aqui. Ele olhará para essas pessoas, infelizmente dirá: apartai-vos de mim, malditos para o fogo eterno. Que nós possamos temer a Deus a esse ponto de nós não adulterarmos a santa palavra de Deus, mas que essa palavra seja uma regra de fé para a nossa vida, e que quando houver alguma dúvida, nós não fiquemos com essas dúvidas, mas que nós procuremos dentro da palavra de Deus e com as pessoas mais estudadas e instruídas do que nós, possamos ter a humildade de aprender com eles, aprender com a palavra de Deus e dizer para todo mundo que no processo de aperfeiçoamento, nós todos queremos chegar à unidade da fé. Está no capítulo 4, verso 12 e 13 dessa mesma carta aos Efésios. Que Deus possa abençoar você e que você possa ter aproveitado essa aula, que você possa tirar proveito dessa aula para o seu próprio conhecimento. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.